uma convulsão social. As pessoas vivem explosões emocionais. Neurose, ganância, obsessão, vingança e até mesmo a ignorância são símbolos de uma pseudo-honra para a maioria das pessoas. Ter é mais importante do que ser. Mas não para mim. Eu não sou assim. Eu sinto a indignação e quero um mundo melhor. E quero que esse grito não seja em vão. Ele amava o palco, assim, sabe? O palco pra ele era o momento dele, então ele não queria se desgrudar dali de jeito nenhum. Era muito legal, assim, você vê aquela ânsia, ele falava assim, vocês estão cansados? Eu não tô, a gente vai tocar mais, não sei o quê. Então, pô, era maravilhoso você tá lá na frente, você tá esgotado e o cara conseguir te colocar pra cima, conseguir falar assim, não, vamos aí. Puta, cara, o Collor é tipo a gênesis, né, meu, do negócio, né, meu? Eu lembro, puta, eu antes do Ratos, assim, puta, indo, tipo, sei lá, no lançamento do Grito Suburbano, assim, nós, porra, mó pilha, né, meu? E assim, cara, o Cólera, cara, foi junto com o Olho Seco, com Inocentes, Resto de Nada, aí sim, foi tipo a pedra fundamental que deu um alicerce ao lance de existir banda nacional fazendo um som próprio, né? Porque até então isso aí, puta, não rolava, né? Você ia em som de punk pra curtir som de fita, não tinha banda, não tinha palco, não tinha amplificador, bateria, não tinha, tá ligado? Punk rock é vida, é autonomia. Expressar sincero é autonomia. Quero entender você e eu. O Collor era a primeira banda a levantar uma bandeira pacifista, né, cara? Pacifista, assim, o Redson tinha essa visão bem pacifista de movimento punk, de sub e tal. Ele era bem punk rock, fanzine, ideologia, assim, saca? Bem esclarecido, cara. Bem diferente daquela rapaziada daquela época, assim, que não entendia porra nenhuma. Que o negócio mesmo no nosso eu achei era cola, tá ligado? Fumar maconha, tomar pinga. E mal tinha noção que era uma anarquia. E o Redson tinha toda essa noção, né? Ele tinha fanzine e tal, as letras dele mesmo já mostra isso, cara. Eu não acredito no seu dinheiro. Estamos no fundo do Teatro Lira Paulistana, onde duas bandas punk estão se apresentando. A gente está aqui com Cólera. Ô Redson, o que é ser punk em 1985? Ser punk é ser uma pessoa dentro da sociedade que luta pelos seus próprios direitos, que grita alguma coisa que ela pensa sobre essa sociedade. Acredito que se todo mundo se unir em prol de uma coisa justa, a gente pode melhorar muito a vida de todos, e não só de alguns, que é o que acontece atualmente. O Cólera sempre tinha uma mensagem de esperança, sabe? Sempre tinha uma mensagem positiva e, porra, foi o que me incentivou a escrever, a querer ter uma banda, foi falar, pô, eu quero fazer uma coisa positiva, sabe? E acho que é esse o papel fundamental do Cólera. O Collor era um ícone, né, do punk, da cultura rock, né, da coisa que saiu de dentro de São Paulo, que era da periferia, da classe mais baixa, né. O Collor representava tudo isso, vamos fazer mesmo. Se não fosse o Collor, talvez a gente não... Muitos não estariam aqui. A todos aqueles que nos ofendem ou indigna de sermos seres humanos, de lutarmos pela nossa própria liberdade.
Às vezes tenho medo, às vezes sinto minha dor. Pô, o primeiro show do Cólera que eu vi foi uma coisa do outro mundo, assim, cara. Eu não conhecia quase nada de punk, eu era metaleiro, tá ligado? Pois muita gente dá amor. Na época, eles já estavam com essa preocupação, por exemplo, do tema da ecologia, onde ninguém falava de ecologia. O Cólera já estava falando isso há 20 anos atrás. Já tinha essa consciência em relação ao planeta, em relação ao bem-estar de todo mundo, né? E na época, alguns falavam, isso aí é demagogia, pra que se preocupar com isso? Né? Tem coisa mais importante, o FMI, a repressão policial. Então, eu achei bem legal isso. Eu acho que ele sempre teve essa diferenciação em relação a estar antenado, tá ligado em tudo, não só os problemas nacionais, como os problemas internacionais, e já tendo uma visão futura do que poderia vir por aí. O que achou dele? Qual grupo você escuta? Todos. Atitude incansável. 4 horas de show. O Redson é um dos pais do negócio, né? Ele é o principal, ele assim, porque ele, na época ele era guitarrista do Cólera e do Olho Seco. E os 2 discos que foram lançados, ele estava envolvido, né, cara? Então ele é meio pai de muita coisa, assim, cara. É super importante. Se não fosse ele, não tinha acontecido. Ele meio que apadrinhava as bandas, tipo Ratos mesmo, gravou fita demo lá. As pessoas ensaiavam na casa dele lá no Capão Redondo, sabe, meu? Ele meio que impulsionou a parada, assim, toda, assim. Era uma época de descobertas, né? Não existia uma fórmula punk pronta, né? A gente ia adaptando nossas próprias fórmulas, a gente ia criando nossa própria maneira de fazer punk, né? Pioneirismo, né? E os caras assim são íntegros, né, cara? Eu traí movimento, todo mundo sabe disso, cara. Meu Clemente, então nem se fala, todo mundo dessa traidinha, ligado? O Redson não, cara. Integridade, punk, se o punk rock nacional tem que ter um ícone, esse ícone é o Redson, cara. É o Pierre. Fala, Pierre. Na Brescia? Então, já estamos aqui, estamos gravando alguma coisa. Você só pra cá. Já sobe pra cá. Tá aqui pra cá do Edson mesmo. Falou. Tá doendo. Vamos lá, tchau. O Cólera sempre foi a vida dele, né, cara? Sempre foi a vida. Sempre foi, tudo que ele fez foi dedicado ao Cólera. Assim, todo o material, se você vê assim, ó, ele tocou no Olho Seco também, mas ele sempre, com tudo isso, ele era centrado no Cólera. Então, viveu pra isso, cara. Tudo... É até difícil da gente comentar assim, cara, na perda mesmo, viu, cara? É isso aí, né? Aqui, por exemplo, só tem cartazes de shows, né, de eventos, deixa eu ver. Alta Tensão, Cólera, olha que shows assim, cara, quando ele fez. Então, meu, o material é muito rico mesmo aqui, ele guardava tudo, né, cara. Essa aqui é da turnê de 87. Ô, Anderson, você sabe do que é esse rolo, cara? Não sei, mas... Esse aí não é aquele da Europa, não, né? Que ele trouxe de Oslo, né?
De repente, pode até ser, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, cara. Porque, assim, as coisas do Cólera sempre ficou na mão do Redson, cara. Assim, a gente não tinha preocupação com, sabe, fechar show, cachê, com transporte, passagem. Meu, sempre foi assim, vai ter show no dia tal, legal. Tudo esteve na mão do Redson. O disco foi lançado, tem tantas cópias, beleza, cara, sabe? A gente nunca se envolvemos com isso, tudo ficou na mão dele. Então, de repente, a gente, pô, e agora? Essa fita, fudeu, cara, não sei, meu. Sabe, vamos abrir as gavetas e pegar, sabe, quem tem o direito do É Natal? Esses dias o cara me perguntou, o É Natal, quem, sabe, é uma coisa que eu tenho que dar uma olhada nos documentos, cara. Ele não documentava, tudo na cabeça. Você tem documento, vai saber onde tá, tem, porra, papel pra caralho, aí a gente não sabe onde achar as coisas. Todo mundo já falou, sem o Redson não funciona. Se a gente não continuar, sabe, se deixar essa mensagem sem a continuação, eu acho que a gente vai perder muito, sabe? Então, por isso, e pra nós, pô, eu mesmo, que sou um cara que entrei no Cólera com 14 anos, pô, hoje eu tô com 47, cara, entendeu? Então, passei minha vida inteira fazendo isso. O Pierre também, a vida inteira fazendo isso. Aí, de repente, a gente sofre uma perda assim, a gente fica meio assim, sem rumo, né, cara? Pô, o que nós vamos fazer na nossa vida agora? O que vai... sabe? Pô, acabou tudo, apagou assim, fechou as cortinas. Essa porta tá fechada. Chegou aí o sem vergonha. Cadê a minha? Você ficar carregando cerveja pros outros? Cadê a minha? Amigo. Bem? Bom? Beleza? Gordo! Não precisa ser tão perto, não. Fala aí, meu cara. Gordo! Pode falar gordo? A coisa mais importante no mundo é a vida. Pense mais na sua vida. O underground mesmo, a gente foi a primeira. A primeira era meter as caras e quebrar a cara, mas a gente foi. O Redson, ele sempre quis montar uma banda. Desde os 14, 15 anos ele tinha vontade de montar. O primeiro show do Cólera foi no Cetal, na escola Cetal lá da... Na escola, né? Aí depois o segundo show foi o da Gruta, que foi onde eu fui e conheci o Redson. Era o verdadeiro underground, na verdade. Porque nem existia ainda o sub do underground. Antes mesmo de sair o Grito Suburbano, pega o seu Nacional, era aqueles gravadorzinhos que tinha mono, põe num canto ali, toca, grava sua fitinha e sai espalhando o seu trabalho. Você está divulgando o seu trabalho. Dentro do Cólera, o Redson ele tinha um comando. Porque ele era ele foi o idealizador, ele criava as músicas, ele tinha as ideias, tal, não sei o quê. Eu nunca fui muito disso. Então eu pegava o que ele passava ali, tal, isso daqui, tal, vou fazer, vamos embora. A gente passou 2 anos em colégio interno, com a separação dos nossos pais, tudo. Nós aprendemos muito com isso, sabe? Tem o sofrimento, tem a dor, sabe? Você passa 1000 situações, você apanha, sabe? Tudo coisas que você vai acumulando na sua bagagem. Uma parte um pouco da vida pessoal que foi colocado dentro da banda. Você fazer um som bom, um som pesado, isso daí é fácil. Agora, você transmitir alguma coisa, a maneira como você vai transmitir é a letra, não é o som. A letra era o Redson. O Redson, ele era diferenciado, vamos dizer assim. Ele era
acho que um passo, 2 passos à frente. Visualizava a coisa de uma forma diferente de muitos. Assim, é uma coisa meio genial mesmo. Ele chegou a comentar uma vez comigo de ser candidato a presidente do Brasil, cara. Assim, é lógico que acho que é uma forma até de brincadeira, mas eu acabei levando a sério na nossa conversa da possibilidade dele realmente fazer, assim, porque ele queria realmente mudar alguma coisa, né? Por ele, se ele colocasse na cabeça dele, eu vou fazer isso, eu não duvidava não, ele ser um outro Lula da vida, né, cara? O cara que acredita, não, eu posso e eu vou fazer. A partir do segundo ano, as letras já começaram a ter uma pegada mais assim, conscientização das pessoas. É a letra que vai fazer você mudar de ideia, e não o som. Põe a mão na sua cabeça e arrependa-se, irmã. Posso ver os seus pecados, vejo as obras de Satã. Aproveite, doe tudo, a sessão vai acabar. Doe tudo pra se salvar. Violência da polícia, puta merda que vergonha. Quando isso vai mudar? Puta merda de lugar. Quando isso vai mudar? Puta merda de lugar. Quando isso vai mudar? Puta merda de lugar. Olhar pra frente, marchar, soldado, limpar, lustrar, canhão. A continência à direita, vou ver, morrer pro gal vencer. Eles têm que autorizar. Todas elas vieram censuradas. Tronco boiando, não adianta não. É como se iludir. Você não afunda, mas segue o rio até a hora de cair. Preferível vender 40 mil cópias, bem vendida, porque você sabe que quem comprou realmente comprou porque se interessou, do que você vender 1 milhão de cópias para um bando de babaca que não sabe nem o que está escutando. O tipo do vinil é chocante, né, cara? Alemão Esse é pirata. É esse daí. Então. Esse é o pirata. Esse é pirata. Sabe quando o Reto estava pedindo nesse aí? 399. Só? Esse foi em 2004. Esse aqui apareceu na mesma época. O pirata da mesma época. Dia 8 de maio de 87, pô. No DVD do K-Subs, aí tem uma parte na entrevista assim, o cartaz de fundo, tá esse cartaz com cólera, muito legal. Esses aqui são clássicos. São 32 anos de banda. Esse aqui foi a primeira vez que a gente tocou em cima de um caminhão, num campo de futebol de várzea. A sensação de chegar na Europa em 87 foi exatamente, cara, de estar dentro de um filme, cara. Segundo festival de Juiz de Fora. Nós participamos, teve os 3, né? Eu conheci Cólera quando eu tinha 13 anos de idade. Quando eu escutei aquele LP Tente Mudar Amanhã, mudou minha vida. Em 2005 eu fui no show do Cólera, troquei camiseta com o Redson. E aí desde então eu mantive contato com ele. E a partir desse dia minha vida mudou, porque eu comecei a trabalhar com ele virou meu professor de canto, né? E eu fui morar com ele, cuidei da casa dele durante um mês, né? Quando eles foram pra Europa, eu tornei da Europa de 2008, lá na Vila Mariana, né? E depois desse dia minha vida mudou. Mudou total, assim. Eu entrei numa banda pra fazer vocal, né? No Sociedade Sem Hino, ele produzia essa banda. E eu comecei a estagiar pra trabalhar como hold no Cólera. Eles estavam gravando as músicas novas do acorde, acorde, acorde. E eu ia em todos os ensaios. Aí aprendi a montar bateria, aprendi a trocar corda, aprendi a afinar. Aí aprendi muita coisa, né? E, meu, só alegria, né? Eu viajei com o Cólera de norte a sul durante 3 anos. Foi muito bacana. Querendo ou não, o tempo que eu morei com ele foi uma puta terapia intensa, sem eu saber, né? Eu deixei as drogas e coloquei a música, entrei de cabeça na música. Ele falava, nada é o fim do mundo, não faça tempestade em copo d'água, porque nada é o fim do mundo. Pra mim ia ser muito difícil se eu saísse daqui e essas coisas desaparecessem, fosse pra outro lugar, enfim.
ia ser muito difícil. Então as coisas dele tudo aqui, então a essência dele tá aqui. Sempre teve cara de moleque. Uma coisa que é engraçada do Collor é isso, cara. A gente é velho, tem uns 50, tudo, mas você sobe com o Collor no palco, cara. A sensação que é a mesma do início, quando começou a banda. Eu vou falar que dá saudades, cara. Dá orgulho de saber que a gente pelo menos fez, participou e colaborou para que as coisas mudassem, melhorassem de uma forma ou de outra. Muita coisa o punk fez mudar, cara, na sociedade. A sociedade, no geral, ela não reconhece, ela não aceita, ela não admite se você falar. Mas de tudo que o punk trouxe como ideal, como aprendizado, muita coisa está hoje em dia aí no meio da sociedade e as pessoas não têm a menor noção que foram os punks que trouxeram isso. Do que é o grupo Cólera! Das esquinas aos subúrbios, dos coturnos às jaquetas pretas, subúrbio geral. O movimento perdeu muita gente já, mas assim, um dos ícones, porque tem ícones, a fraternidade punk é uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim que não existe nem na coisa hippie, nunca existiu essa fraternidade, esse encontro, essa coisa que aconteceu hoje, que acontece, e tem os ícones, você não pode deixar de dizer que tem as estrelas, vamos dizer, no bom sentido, pessoas que têm um carisma, um espírito santo, vamos dizer, da coisa, e o Redson era um dos ícones. Certinho, até a parada você fez certinho. Subúrbio Geral, eu acho uma das músicas que devia entrar no repertório extra, além do punk, no repertório da música popular brasileira de todos os tempos. Você acha que tá uma merda, então faz você. E ele fazia. Não dá pra você mentir com uma guitarra na mão. Pelo menos na minha concepção não. E ele encarnava isso como ninguém. Um amigo que foi, um amigo que tinha vergonha na cara, tinha o que dizer, o cara podia chegar e falar assim, olha, é assim, assim, assado, eu acredito nisso, nisso e nisso. E você podia comparar a vida dele com aquilo e batia, as coisas batiam, saca? Não era um discurso vazio. Liberdade de ser cada um da sua própria mentalidade. Viva a anarquia! Viva a anarquia! Pelo rádio controlado, não passa sutil. Sub-rato! Aqueles não vão deixar a chama se apagar porque o punk, meu, ele tá aí e ele vai estar sempre, sacou? Uma coisa mesmo de paixão, assim, o público do Collor é muito apaixonado. E vive a parada. Tinha uma parada otimista, assim, né, meu? Que era o lado do vamos aí, vamos fazer, é nós, somos unidos e fortes, né? Sozinho não dá, eu não vou aguentar. Nem meu igual. Puta de um legado
desgraçado de grande, fora do comum, coisa para poucos, né? São poucos no mundo que conseguiram fazer o que ele fez. Ele é uma pessoa que vai ser lembrado por muitos e muitos anos. E eu acho que isso é para poucos. A história do Redson em si, eu acho que é uma coisa que está na história da música brasileira. Então ele é uma pessoa que vai ser lembrado por muitos anos. Né? Eu acho que é um legado mesmo para a história da música do país. Você tem que ir atrás, vá buscar, busque informações, aprenda. Não fique só ouvindo o que você tem a dizer. Isso ele tinha assim como essência. Cara, é um jeito de você viver o punk, é um jeito de você acreditar que a coisa é possível. O Redson sempre ensinou a gente a ver o lado positivo da coisa. Ele tava uma bosta, ele fala, não, mas a gente tá junto, a gente conseguiu chegar até aqui. Sabe? Então esse é o lado do cólera que vai estar dentro de cada um. Quando o pessoal estiver pensando em desistir, vai lembrar, pô, o cara tava ali, estava sempre incentivando. Eu acho que esse é o legado.